Salve galera, tudo bem com vocês? Eu vou resolver mais uma questão aqui da prova da especialista, realizada agora em 2023, no início de 2023, a 2024.1. E se você tem interesse nesse tipo de conteúdo, fica comigo que após a vinheta eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Salve galera, tudo bem com vocês? Professor Evandro na área. Moçada, eu sou o idealizador do canal Gramática 1000, um canal voltado para a resolução de questões de gramática dos principais concursos militares do país e dos demais concursos públicos. E se de alguma maneira esse conteúdo vem te ajudando, considere aí comentar, compartilhar e curtir. Inscreva-se no canal, ative o sininho para que as notificações te avisem toda vez que eu postar um vídeo assim como esse. Combinado? Moçada, vamos lá então, vamos tentar identificar esse tipo de questão. Mais uma questão aí voltada para a parte de análise sintática. Nós já resolvemos uma questão aqui sobre análise sintática, que seria a questão de número 5, aquela que foi anulada. E agora nós vamos para a questão de número 8. Vamos lá, vamos identificar essa questão. Vem comigo. Beleza, moçada, tá na tela aí pra gente então a questão de número 8. E essa questão, o que ela fala pra gente? Ela fala o seguinte, ó. Considerando os termos em destaque, coloque CN para complemento nominal e AA para adjunto adnominal. Em seguida, assinale a alternativa com a sequência correta. Você tem dificuldade em fazer a diferenciação entre complemento nominal e adjunto adnominal? Se sim, não tem problema não. Eu vou fazer uma revisão aqui com vocês. Se não, dá uma pausa no vídeo aí, tenta resolver e depois acompanha aí a resolução comigo. Combinado? Vamos lá então, moçada. Beleza. Se você pausou e já resolveu, vem comigo agora. Vamos fazer uma revisão rápida sobre adjunto adnominal e complemento nominal. Vem lá, vamos comigo. Beleza, moçada. Vamos falar um pouquinho aqui sobre complemento nominal e adjunto adnominal. No nosso caso lá, ele mencionou então o AA, ele chamou de AA como adjunto adnominal. O que a gente precisa saber do adjunto adnominal? Bom, o que a gente precisa saber é que normalmente nós vamos ter ali um substantivo Esse substantivo, ele pode ser tanto um substantivo concreto quanto um substantivo abstrato. O importante é que eu tenha ali a presença de um substantivo ou de uma palavra que desempenhe esse valor, como um pronome substantivo, como um numeral de valor substantivo, como uma palavra substantivada. O importante é que eu tenha esse valor. Por quê? Porque a gente sabe que o substantivo, ele desempenha valores específicos dentro da oração como um sintagma nominal. O núcleo do sujeito, por exemplo, é representado por um substantivo. O núcleo do objeto, outro sintagma também, é representado por um substantivo. E por que eu fiz essa construção? Porque eu vou ter elementos que estarão relacionados aí ao substantivo. Então, quem é que poderá estar adjunto a esse substantivo? Quem é que poderá estar ao lado desse substantivo? Então vamos lá, moçada. Qual classe de palavra que eu posso ter antes do substantivo? Eu posso ter aqui um artigo. Pode ser uma classe de palavra que eu tenha antes do substantivo. Ou, né? Posso ter também, após o substantivo aqui, um adjetivo. Então, veja, esses elementos irão fazer referência a um substantivo, irão determinar esse substantivo de uma maneira definida, no caso do artigo, de uma maneira indefinida, ou sendo um caracterizador, um qualificador, no caso de um adjetivo. Mas é basicamente essa estrutura que você vai ter para chamar alguém de adjunto adnominal. E quais classes de palavras, então, poderão fazer esse tipo de estruturação? Isso é importante. Então, eu posso ter o pronome. Então, o pronome, ele pode funcionar como adjunto adnominal. Eu posso ter uma locução adjetiva. Uma locução adjetiva. Também irá funcionar para a gente como um adjunto adnominal. Eu posso ter um próprio adjetivo. Posso ter o próprio adjetivo. Eu posso ter o numeral com valor adjetivo. A gente vai conhecer como numeral adjetivo.
e eu posso ter, como eu mencionei lá em cima, o artigo. Então, todos esses elementos poderão funcionar para nós como adjuntos adnominais. E isso é de relevância, isso é importante. Beleza, moçada? Então, veja, aqui eu tenho alguns constituintes do adjunto adnominal, que é bom a gente conhecer, que é bom a gente estar ligado que esses elementos poderão exercer a função de adjunto adnominal. Beleza? Então, vamos lá, moçada. Vou dar alguns exemplos aqui para a gente poder definir esses elementos. Vamos lá, deixa eu só apagar a tela aqui e vamos falar um pouquinho sobre adjunto adnominal ainda com alguns exemplos. Vamos lá, vem comigo. Beleza. Bom, vamos falar aqui, vamos pegar alguns exemplos para a gente poder entender como é que funciona esse elemento. O primeiro exemplo que eu vou dar aqui seria o seguinte, ó. O homem de negócios comprou um imóvel. Beleza? Um homem, né? O homem de negócios comprou um imóvel. Como é que a gente pode, então, entender isso aqui? Vamos tentar entender da seguinte maneira. A gente está olhando aqui a palavra homem. Lembra que eu falei? Funcionando para a gente como o nosso substantivo. O nosso sintagma nominal. E atrelado a ele, eu tenho alguns elementos. Que elementos são esses? O primeiro elemento que eu tenho aqui, ó, é o artigo. Ó. Então, eu tenho um artigo antes de um substantivo, fazendo às vezes aqui de um determinante. Mas ele não é só homem, ele é o homem, um homem conhecido. Então, a ideia do artigo definido. Esse é o papel de um adjunto adnominal. Estar ao lado do nome para defini-lo, indefini-lo, caracterizá-lo, quantificá-lo. E nesse caso aqui, ele não é só um homem, ele também é um homem de negócios. Então, observe agora que o de negócios também faz referência a homem, dando uma característica dele. E o que seria esse elemento aqui para nós? Esse aqui seria para nós, né, a locução adjetiva. Isso aqui é uma locução adjetiva. Aqui a gente tem a presença do artigo. Então, veja que eu tenho valores morfológicos exercendo a função sintática de adjunto adnominal. E aí ele continua. Comprou, quem compra, compra algo, quem compra, compra alguma coisa. Ali eu tenho um verbo transitivo direto. Mas ele comprou o quê? Imóvel. E aí nós temos essa ideia do imóvel. O que é esse imóvel? Mais uma vez, eu tenho a presença aqui do meu substantivo. Ok? Eu tenho aqui a presença do meu substantivo. E junto desse substantivo, o que é que eu tenho? Eu tenho aqui a presença, mais uma vez, de um artigo. Nesse caso, ele comprou um imóvel qualquer, né? Qualquer imóvel. Então, o valor daquele é um valor de indefinido e não de quantificador. Então, isso aqui é a presença de um artigo, ok? Eu poderia ter que ele comprou 2 imóveis, ok? Aí eu teria a presença do numeral. E esse seria o valor do numeral adjetivo. Agora aqui ele comprou um imóvel qualquer. Então, ele tem mais um valor indefinido, como artigo indefinido, mas também funciona para a gente aqui como um adjunto adnominal. Beleza, moçada? Tranquilidade? Então, acho que deu para entender qual é esse valor qualificador, identificador aí do seu substantivo, ou seja, qual é o valor de um adjunto adnominal. E lembra que eu falei para vocês que o adjunto adnominal, o substantivo ao qual ele faz referência, pode ser concreto ou pode ser abstrato? Eu dei exemplos aqui onde o adjunto adnominal está trabalhando com substantivos concretos. E depois eu vou fazer também uma referência sobre substantivo abstrato, porque aí é um grande problema. Muitos alunos confundem essa identificação do adjunto adnominal quando o referido dele, que é o substantivo, é um substantivo abstrato. Porque uma coisa é fato, isso tem que ficar bem claro para vocês. Se o teu substantivo for concreto, uma coisa você não tem. Você não terá complemento nominal. Beleza? E por falar em complemento nominal, vamos dar uma olhada rapidamente aí qual é a estrutura de um complemento nominal. Vamos lá? Vem comigo. Beleza, moçada. Vamos agora falar do CN, né? Que ele chamou lá de CN, ou seja, do complemento nominal. Primeira coisa que a gente vai entender aí em relação ao CN, ao complemento nominal, é
o que ele faz? Qual é a finalidade do complemento nominal? Moçada, o complemento nominal, ele tem como finalidade ser alvo de um nome. Ele é alvo desse nome para completá-lo. Agora, quais nomes são esses? Que nomes podem aí pedir, exigir a presença do complemento nominal? Primeiro que nós podemos ter aí é o adjetivo. Então, o adjetivo pode pedir um complemento nominal. Quem mais pode pedir um complemento nominal? O advérbio. O advérbio também pode pedir um complemento nominal. E quem mais pode pedir um complemento nominal? O substantivo. Só que agora, esse substantivo tem que ser um substantivo abstrato. E não um substantivo concreto, como eu mencionei anteriormente. Porque se for substantivo concreto, você não terá complemento nominal. E uma característica importante do complemento nominal é que este elemento aparecerá preposicionado. Então, ele necessita de uma preposição para ligá-lo ao nome. Então, é quando eu falo para vocês, como que eu vou ter essa estrutura agora? Bom, essa estrutura ela vai funcionar da seguinte maneira. Eu vou ter lá pra gente, né, um adjetivo e do lado dele um elemento. Eu posso ter um advérbio e do lado dele um elemento. E posso ter aqui também um substantivo e ao lado dele um elemento. Só lembrando que esse substantivo tem que ser, né, um substantivo abstrato. Vou só fazer a referência dele aqui, que esse substantivo tem que ser abstrato e não um substantivo concreto, ok? Agora, quem é o elemento que vai estar aqui? O elemento que vai estar aqui, ele sempre será o alvo desses nomes. Então veja que eu tenho nome, adjetivo pedindo um alvo, advérbio, nome pedindo um alvo e substantivo, nome pedindo um alvo. E como será esse alvo? Moçada, esse alvo ele será formado de uma preposição mais um substantivo. Novamente, eu vou ter aqui uma preposição mais um substantivo. Uma preposição mais um substantivo. Então, eu vou ter a presença do complemento nominal sem a presença de uma preposição? Não vou. Essa preposição mais substantivo vai ser uma locução adjetiva? Não. Vai ser uma locução adverbial? Não. Vai ser uma locução substantiva. Vai ser o complemento nominal. Vai ser uma estrutura que tem ali o valor de alvo de um adjetivo, alvo de um advérbio ou alvo de um substantivo. Então, essa é a estruturação que nós vamos ter para chamar alguém de complemento nominal. Vamos pegar um exemplo aí para ver do que eu estou falando? Vamos lá, vem comigo. Eu vou apagar aqui e vamos para um exemplo. Vamos dar uma analisada aqui comigo, vamos lá. Beleza, moçada. Eu tenho um primeiro exemplo aí, ó, que está dizendo assim para a gente, ó. O prato está cheio de salada. Opa! Eu vou olhar aqui então essa estrutura, ó. Não é um prato qualquer, é um prato cheio. Então observe que esse cheio é um qualificador da palavra prato, na presença de um verbo de ligação. Tudo bem? Então, esse adjetivo, morfologicamente, nós sabemos que sintaticamente, por causa daquela presença do verbo de ligação, é o nosso predicativo do sujeito. Mas veja, o meu prato não pode estar cheio do nada, o meu prato não pode estar cheio do vazio. Tem que ter um alvo para que complete esse valor, para que complete essa qualidade. E esse alvo do adjetivo nós simplesmente o denominamos como o quê? Como nosso complemento nominal. Então observe, eu tenho ali a presença de um adjetivo seguido de um elemento preposicionado, e esse elemento preposicionado é alvo desse nome. Por que eu não posso confundir o de salada com a adjunta de nominal?
Porque a adjunta de nominal, se vocês observaram no que eu falei anteriormente, ele se liga a substantivo. E tão somente a substantivo ou palavra que denote este valor. Porém, pode ser tanto um substantivo concreto quanto um substantivo abstrato, beleza? Nesse caso, cheio é adjetivo. Então eu não posso pegar esse de salada e identificá-lo como uma adjunta de nominal, porque ele não é. Não está relacionado ao substantivo, está completando um adjetivo. Deu para entender a diferença? Vamos para uma próxima análise aqui, ó. Eu vou para um outro exemplo aqui agora, ó. Independentemente de você, o acordo foi feito. Ou seja, o acordo foi feito independentemente de você estar presente. Deu para perceber isso aí? Só que o que a gente consegue observar ali? Eu consigo observar agora que esse valor aqui, ó, independentemente, o que é isso aqui morfologicamente? Isso aqui é um, é isso mesmo, um advérbio. Isso aqui é um advérbio, tá? Então, independentemente é um advérbio. Mas eu não posso estar independentemente do nada, independentemente do vazio. Tem que ter um alvo para essa independência, né? Para esse independentemente. E esse alvo, então, passa a ser esse de você. Então, o de você funciona como um elemento que completa um nome. Que nome é este? Advérbio. Quem completa advérbio regido de preposição é complemento nominal. E por que eu não vou achar que esse de você é adjunta de nominal? Mais uma vez, por quê? Porque eu estou vendo que ele está relacionado a um advérbio e não a um substantivo. Deu para entender isso aí, moçada? Tranquilo? Então é mais uma característica aí para a gente ticar o evento de o que é complemento nominal ou adjunta de nominal. Vamos para mais um exemplo, ó. Vou botar aqui mais um exemplo para vocês, ó. E agora um exemplo que utiliza a palavra lembrança. E o que é a palavra lembrança, moçada? Lembrança, tá? Lembrança é um substantivo. Mas não é um substantivo qualquer, é um substantivo abstrato. Ou seja, aquele substantivo dependente. Alguém tem que ter a lembrança para ela existir. Ele não é um substantivo que existe por si só. Então é o que nós chamamos de substantivo abstrato. E eu não posso ter a lembrança do nada. Eu não posso ter a lembrança do vazio. Então gera para nós aqui a ideia do alvo, assim como aqui também gerou a ideia do alvo para a gente. Então esse da guerra vai funcionar para a gente como nosso complemento que? Nominal, que é aquele elemento que completa o sentido de um nome, regido obrigatoriamente de uma preposição. Só que agora eu tenho a presença de um substantivo abstrato e tendo como alvo o da guerra, que é aquela locução que nós comentamos, preposição mais substantivo, mas com a ideia de completar um nome, ser alvo para um nome. Beleza, moçada? Deu para entender isso aí? Agora eu faço uma observação. Eu vou apagar tudo isso aqui e vou agora fazer uma observação. Imagine que eu tenha a seguinte frase: a explicação da professora foi boa. E eu vou pegar outro exemplo. A explicação da prova foi boa. E agora? O que é que vocês me dizem? Quem aqui está com a função de complemento nominal e quem aqui está com a função de adjunto adnominal? Vamos lá? Dá uma pausa aí, tenta fazer e vê se você acerta com a explicação. Vamos lá. Beleza, moçada. Quem aqui estaria com a função de complemento nominal ou de adjunto adnominal? Aí você vai me dizer, pô, professor, tá tranquilo. Tá tranquilaço. Depois dessa revisão que o senhor fez, ó, tô dominando, tá comigo. Vamos lá. Eu vou
analisar o elemento destacado. Quem é o elemento destacado aí pra gente? Opa, o elemento destacado tá aqui, ó, da professora, e o elemento destacado aqui é da prova. Beleza, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que observar quem vem antes dele. E quem vem antes dele é adjetivo? Não é. Então, se não é adjetivo, eu não posso dizer que eu vou excluir, né, o adjunto de nominal. Porque eu posso ter um adjunto de nominal aí. Porque se fosse adjetivo, eu jamais teria adjunto de nominal. Deu para entender? Não, professor, mas tá tranquilo. Eu vou olhar então a palavra explicação. A palavra explicação é um advérbio? Não, ela também não é um advérbio. Porque se ela fosse um advérbio, eu também não poderia classificar um adjunto de nominal. Afinal de contas, a adjunta de nominal se liga a substantivo, independentemente dele ser concreto ou abstrato. Você está entendendo o poder de exclusão que você tem quando você sabe quais são as classes que pedem complemento nominal? Ou a classe que pede uma adjunta de nominal? E nesse caso, eu não consegui excluir. Aí você vai falar, não, professor, mas tranquilo, eu ainda tenho mais uma chance. Explicação. É um substantivo abstrato ou é um substantivo concreto? Bom, se fosse um substantivo concreto, eu excluiria a possibilidade de ter um complemento nominal. Concordam comigo? Mas nesse caso, explicação é um substantivo abstrato. E aí? Eu não posso excluir o adjunto de nominal, porque é substantivo. E eu não posso excluir o complemento nominal, porque é substantivo abstrato. E agora? Como é que eu faço, então, para saber quem é alvo e quem é detentor deste nome? Então, nós temos algumas possibilidades. Uma delas é exatamente o que eu estou falando, quem é alvo e quem possui. Então, se eu estou dizendo o seguinte, imagine a palavra explicação. Ela só existe se alguém a criar. Ela só existe se alguém a executar. Alguém tem que fornecer a explicação. E olhando esta frase, quem é que fornece a explicação? É a prova que explica algo? Ou é a professora que explica? Bom, normalmente a gente vai entender que quem explica aqui é a professora. Então, eu costumo dizer que neste caso, o que nós temos? Nós temos aqui uma setinha que sai do nome destacado para o substantivo abstrato. E neste caso, eu diria que indica a posse, é a professora que detém a explicação. E se eu tenho essa ideia de posse, de detentora da explicação, então eu vou classificar, neste caso, como um A. Eu vou classificar aqui como um adjunto adnominal. Já no caso de baixo, eu conseguiria entender que agora a setinha ela sai de uma posição diferente. Ela sai do nome abstrato em direção ao elemento destacado. E nesse caso, então, nós podemos dizer que a relação aqui é de alvo. E essa relação de alvo faz com que a prova, então, seja o elemento para o qual se recai a ação do nome. Porque alguém tem que explicar, no caso a professora. Mas eu não posso explicar o nada, eu não posso explicar o vazio. Algo tem que ser explicado e foi a prova. Então, nesse caso, aqui para nós, funcionaria como nosso complemento que? Nominal. Então você acertou se você colocou com da professora adjunta de nominal e da prova como complemento nominal. Tudo bem, moçada? Uma outra maneira que eu acho, talvez a melhor maneira de você analisar, não vou dizer melhor, né? Porque cada um tem a sua facilidade com o entendimento. Mas uma outra maneira que eu acho também muito prática, melhor dizendo assim, é quando você pega essa estrutura do complemento nominal e você consegue transformar em uma forma ativa ou em uma forma passiva. Então vamos pegar lá o primeiro exemplo. Eu vou chamar isso aqui de 1 e eu vou chamar isso aqui de 2, só para a gente poder entender, tá bom? Vamos lá. Então vou escrever aqui embaixo 1, em 1. Ó, a primeira oração que a gente está tendo lá. Eu vou dizer assim, ó. A professora explicou algo. Opa! Quando eu boto a professora explicou algo, concordam comigo que ela é a executora desta ação? Concordam comigo que este sujeito aqui é o que nós chamamos de agente?
Então nós podemos dizer aqui que nós temos a presença de uma voz ativa. Então quando você tiver isso, ou seja, aquele elemento destacado, você conseguiu transformar em uma voz ativa, ele é detentor da ação, ele é o executor da ação, então é nesse momento que você vai dizer que aquele elemento substantivo, aquele elemento nominal, melhor dizendo, ele vai ser o seu adjunto adnominal. Deu para entender? Você conseguiu transformar aquele elemento em uma voz ativa. Agora, olhando para 2, vamos lá, vamos olhar aqui para o 2. O que a gente consegue observar aqui no 2? No 2, eu consigo dizer assim, ó, que a prova foi explicada por alguém. E então, a gente consegue dizer que agora eu estou diante de uma voz o quê? Passiva, onde eu vou ter a presença aqui para nós de quê? Da voz passiva. E aí sim, você consegue denotar que a prova passa a ser o complemento nominal. E fica nítido para a gente a ideia da posse que eu chamei no primeiro momento, que eu consegui transformar em executor da ação, e o valor de alvo que eu chamei no segundo momento, que eu chamo de paciente, valor de voz passiva. Com isso, então, a gente consegue diferenciar de uma vez por todas quem é adjunto adnominal de quem é complemento nominal. Que aí, só por causa dessa explicação, eu acho que já vale a sua curtida, a sua inscrição e um belo de um comentário aí embaixo. O que você acha, beleza? Moçada, vamos voltar lá na questão e vamos encerrar essa questão. Agora vai ficar molezinha, vai ficar facinho para vocês. Show de bola, moçada. Eu tô aí agora com a questão. E a questão diz o seguinte: considerando os termos em destaque, coloque CN para complemento nominal e a para adjunto adnominal. Em seguida, assinale a alternativa com a sequência correta. Vamos ver o primeiro exemplo? Ele diz assim, ó: Leonardo deu pouca atenção a isso. Leonardo deu pouca atenção a isso. O que a gente consegue denotar aqui? Primeiramente, eu tenho aqui a palavra atenção. O que é a palavra atenção? Ah, professor, a palavra atenção é um substantivo abstrato. Opa! Se ele é um substantivo abstrato, o que a gente viu na revisão? Que ele tem a possibilidade de pedir um complemento nominal, mas também tem a possibilidade de ser gerenciado por um adjunto adnominal. Ser qualificado, né, indicação de posse. E aí, será que esse substantivo abstrato denota posse, o elemento que vem depois dele, melhor dizendo, né? O a isso, que é aquele elemento ali relacionado, que nós temos que identificar. Será que esse a isso que a gente está vendo aqui, será que ele indica posse ou será que ele indica alvo? Então eu vou dizer, ó, Leonardo deu pouca atenção a isso. Tudo bem, moçada? E aí, eu posso dar atenção ao nada? Eu posso dar atenção ao vazio? Concordam comigo que eu vou sair aquela setinha marota que eu falei para vocês? Vai sair o que naquela setinha marota? Vai sair uma setinha nesta direção, do nome abstrato para o elemento preposicionado. Então, o que eu tenho aqui é alvo. Se o que eu tenho aqui é alvo, aqui eu tenho complemento nominal. Lembrando também, moçada, rapidamente, que olha o detentor da ação aqui, ó. Leonardo está lá do outro lado. Então, eu não tenho ideia de posse ali. Eu tenho ideia de alvo. Alguém possui a atenção. Alguém forneceu a atenção. Tá vendo? Leonardo, ele forneceu a atenção. Mas ele não pode fornecer a atenção do nada. Ele não pode fornecer a atenção do vazio. Então, existe um alvo para essa atenção. Então, o valor aqui seria de complemento o quê? Nominal. Aí depois vem a segunda, ó. O céu bordado de estrelas. É um céu qualquer? Não, é um céu bordado. Observe que aqui eu estou com um elemento qualificador de céu. Esse camarada aqui para mim é um adjunto adnominal. Mas o que ele é morfologicamente? Morfologicamente, esse cara é um adjetivo.
E depois ele fala a terra cheia de aromas. Só que aí ele deu uma invertida. Ele jogou o de aromas antes do cheia, tá vendo? Porque ele poderia dizer assim, ó, o céu bordado de estrelas, a terra cheia de aromas. Inclusive o exemplo que eu dei lá como complemento nominal, que a terra não é uma terra qualquer, é uma terra cheia. Mais uma vez, eu tenho a presença aqui de um adjetivo. E quem completa adjetivo regido de preposição é o complemento nominal. Então, esse de aromas que você está vendo aqui reflete para nós a presença de um complemento que? Nominal. Mais uma vez, por que eu não poderia chamar esse de aromas de adjunta de nominal? Porque ele está relacionado ao adjetivo cheio. E aqui eu nem preciso ficar muito discutindo a ideia de posse de alvo, porque eu já sei que adjunta de nominal isso aqui não poderia ser. E aí, nós temos essa classificação, então, nesse outro exemplo aqui para nós, de quê? De um complemento nominal. Então, mais um CN aqui para a gente. Então, veja, onde que eu tenho CN mais CN? Eu tenho CN aqui, não tenho no próximo. Não tenho nada aqui, tem CN aqui, tem CN aqui, e depois não tenho aqui, tem CN aqui. Opa, então a gente já consegue achar a nossa alternativa. Então, aprendendo também a fazer questão de concurso, né? Se eu já consegui identificar os dois primeiros, os demais só podem ser o quê? Tanto adjunto adnominal aqui, quanto adjunto adnominal aqui. Agora, por que eles serão adjuntos adnominais? Não me peças que aceite 10 anos... Opa, 10 anos de prisão. Esse de prisão que você está vendo aqui, eu posso trocar por prisionais, ou seja, tem valor adjetivo. Adjetivo relacionado diretamente ao substantivo anos, funcionando para a gente como adjunto de nominal. Aqui, quem representa para mim isso aqui é uma locução adjetiva. Depois no outro, ó, era uma luta de morte. Olha que interessante, eu consigo também dizer o seguinte, que não era uma luta qualquer, era uma luta mortal. Uma luta de morte, mais uma vez ligado diretamente aí ao substantivo, como uma locução adjetiva. Certo, moçada? Então, corretamente, nós temos aí, né? Vamos aqui tirar os elementos que não nos servem aqui como resposta. Então, ele não é um adjunto de nominal aqui. Aqui ele é um adjunto de nominal, aqui não é um complemento nominal. Não é adjunto de nominal, não é adjunto de nominal, não é complemento nominal, não é complemento nominal. Não é adjunta de nominal, não é complemento nominal. Então, nós temos como alternativa correta aí pra gente C, porque nós temos complemento nominal, adjunta de nominal e adjunto adnominal. Beleza, moçada? Tranquilidade? Vem comigo, vamos encerrar essa questão, porque ela merece aí uma curtida de vocês. Merece ou não merece? Foi uma questão longa, mas acredito que trouxe muito conteúdo aí para vocês. Vamos lá. Beleza, moçada? Vou encerrar então mais uma questão emocionado, né? Eu fico extasiado aqui com esse tipo de resolução, moçada. Espero que vocês também aí sejam contagiados por essa alegria em resolver uma questão, em conhecer um pouquinho mais da nossa gramática, e espero que eu esteja conseguindo contagiá-los aí com essa emoção, né? Afinal de contas, isso aqui é fantástico, você conseguir dominar, né, a nossa gramática, essa ideia do que é complemento nominal, do que é adjunto de nominal, as classes de palavras que o constituem, a ideia de alvo, de posse ou de um agente, de um paciente. Eu acho que isso ficou bem claro para vocês nesse vídeo. E se de alguma maneira você acha que isso vem colaborando para o seu engrandecimento na nossa querida gramática, comenta aí embaixo. Curta, compartilhe, inscreva-se no canal. Isso só vai aumentar o nosso engajamento. E eu acho que esse vídeo valeu uma inscrição sua, concorda comigo? Moçada, eu vou terminar então essa questão amarradaço, felizaço para a próxima questão. Porque vocês já sabem, né? Aluno que fica parado não obtém sucesso. Forte abraço, Deus abençoe. Até a próxima, se Deus quiser.